Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao resumo da lição da Escola Sabatina. Durante esta semana, iremos falar sobre a lição de número 4, que tem como título geral o poder da oração intercessória. O texto principal da semana está no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, que nos diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, no grande conflito entre o bem e o mal, a oração intercessória é uma arma poderosa. Podemos ver isso nos relatos da Bíblia em Apocalipse 12, versos de 7 a 9, 2 Coríntios 10, 4 e 5. A oração não são palavras piedosas usadas de modo repetitivo para aquecer nosso coração. Como Ellen White diz, a seguinte citação: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Você pode conferir isso no livro Caminho a Cristo, página 93. A oração é compartilhar com o Senhor nossas alegrias e tristezas, lutas e vitórias, sonhos e decepções. É na oração que nos conectamos com o Pai num nível mais profundo e mais íntimo. É por meio da intercessão que nos envolvemos na batalha espiritual e imploramos ao Todo-Poderoso pela salvação das pessoas com quem nós nos preocupamos e amamos. Queridos, quando oramos por alguém, isso abre nosso coração às influências divinas. Deus nos dá sabedoria e habilidades para alcançar essas pessoas. Além disso, nossas orações abrem portas para que Deus trabalhe mais poderosamente na vida de outras pessoas. Saiba disso. Ele respeita nossa liberdade de escolha e derrama seu Espírito por nosso intermédio para influenciá-las para seu reino, liberando os poderes do céu em favor delas. Nossas orações se tornam o canal que Deus usa para atuar poderosamente sobre outros e conduzi-los para a vida eterna. Uma das passagens mais poderosas da Bíblia sobre a oração intercessória se encontra na carta de 1 João, capítulo 5, verso 14 ao verso 16. A passagem começa com a certeza de que Deus ouve nossas orações e diz o seguinte: e esta é a confirmação que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa sendo a sua vontade, Ele nos ouve. Que coisa maravilhosa! A palavra confiança significa forte segurança e transmite uma sensação de certeza. Confiança é o oposto de dúvida e incerteza. Observe que nossa confiança não está em nossas orações, mas no Deus que as responde. A promessa divina de responder às nossas orações não está isenta de condições. Quando nossa vontade é moldada pela vontade de Deus e se torna uma voz com sua vontade, podemos ter a certeza absoluta que Ele nos ouvirá e nos responderá. É sempre da vontade de Deus perdoar nossos pecados, dar-nos vitória sobre o poder do mal, dar-nos presente de sua salvação e guiar ao conhecimento de sua palavra, aqueles por quem estamos orando. Sob a inspiração do Espírito Santo, Ellen White confirmou a eficácia da oração intercessória em duas declarações notáveis, quando ela diz o seguinte: faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Isso está registrado no livro Grande Conflito, página 525. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente à ordem de Cristo de responder a toda oração feita em sinceridade e com fé. Isso você encontra também no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Os evangelhos detalham em termos bastante específicos a vida de oração de Jesus. Um aspecto deste hábito que se destaca nitidamente é o tempo que ele passava sozinho com Deus, com seu Pai eterno, em oração. Podemos ver isso na declaração de Lucas, quando ele diz: ele, porém, se retirava para um lugar solitário e ali orava. Lucas 5, verso 16. No capítulo 9 de Lucas, ele mesmo acrescentou: estando ele orando, à parte. Isso você vê no verso 18. Mateus escreve várias vezes que Jesus se retirou da multidão para orar, incluindo a ocasião da maior provação de sua vida. O destino do mundo
tremia na balança. No Getsêmani, Jesus implorou a Deus força para enfrentar enorme desafio. Isso nos leva a também fazermos o mesmo, a seguir o exemplo de Jesus e, quando passarmos por grandes dificuldades, buscarmos o Pai Eterno em oração. O Evangelho de Marcos começa com uma descrição precisa da vida de oração de Jesus. Após um sábado de agitação em Cafarnaum, na manhã seguinte, tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Marcos capítulo 1, verso 35. Queridos, há 3 coisas a serem observadas sobre os detalhes da vida de oração de Jesus. Primeira, ele separava tempo para orar. Muitas vezes, Cristo se levantava cedo para passar um tempo sozinho com Deus na quietude da noite. Segunda coisa a ser observada, ele tinha um lugar para orar. Jesus tinha seus lugares favoritos, onde podia comungar com o Pai, longe da atividade das multidões que com frequência o pressionavam, estavam ali em barulho ao seu redor. Terceira coisa a observarmos neste exemplo da vida de Jesus. As orações secretas de Jesus não eram necessariamente silenciosas. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Isso leva-nos a entender que ele também orava de forma audível. O livro de Hebreus também registra que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus capítulo 5, verso 7. Queridos, quando oramos sinceramente pelos outros, nossas orações se unem às orações de Cristo, nosso poder intercessor junto ao trono de Deus. Ele imediatamente emprega todo o recurso dos céus para influenciar de forma positiva aqueles pelos quais estamos orando. Mais um bom exemplo de Jesus. Jesus orou por Pedro, citando seu nome de forma direta. Orou para que Pedro experimentasse uma profunda conversão. As orações de Jesus foram respondidas e Pedro se tornou o poderoso pregador do Pentecoste, aonde, em um momento, muitas pessoas foram transformadas e alcançadas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo orou pelas igrejas dos Efésios, Colossenses e Filipenses pelo nome. Ele também costumava orar nominalmente por seus companheiros no Evangelho. Eles estavam em seu coração e em seus lábios em oração. Assim como Jesus, o apóstolo Paulo intercedia por aqueles com quem ele trabalhava. Você gostaria de ter uma vida de oração mais vibrante? Gostaria de tornar um poderoso intercessor de Deus? Então, quero convidar você a simplesmente orar a Deus e pedindo isso. Com isso, quero deixar 4 etapas práticas para você poder seguir e ser um intercessor poderoso. Primeiro, reserve um tempo e local específico para buscar a Deus em favor da salvação dos outros. Segundo, peça a Deus que o impressione com o nome daquele por quem você deve orar especificamente. Terceiro, faça uma lista dos que estão impressionados em buscar a Deus. E quarto, ao buscar Deus em oração, convide outras pessoas a acompanhá-lo em seus momentos de intercessão. Jesus convidou Pedro, Tiago e João ao seu círculo íntimo para momentos de oração fervorosa. Orar junto com outros é um método poderoso de manter o foco na oração. Com todas essas dicas, amigo, só nos resta agora orar a Deus para que Ele possa nos impressionar a cada dia e pôr em nosso coração o desejo de encontrarmos com Ele. Quero convidar você neste momento para orar ao Pai Eterno. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade. Quero orar por estas pessoas que ouvem esta mensagem nesse instante e que durante toda esta semana eles possam ser impactados pelo Espírito Santo, que eles possam ser instrumentos de salvação para muitos e que através dele o Teu poder possa ser manifestado na vida de outros. Nos encontra, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. Até a próxima lição, a próxima semana e que Deus te abençoe.